Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segunda-feira começando cheio de notícias do Vascão. Jogador holandês pode vir aí fazer parte do projeto do Levenciano e vir jogado no Vasco aí em 2021. Vamos saber aí melhor dessa possível contratação e também vamos falar aí da recusa do Vasco por 112 milhões do time russo para contratar o Thales Magno. Também vamos falar aí da situação do Marrone, que está perto de ser resolvido e o jogador ir para o Atlético Mineiro. Pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui embaixo no inscreva-se, dá essa força aí para a gente chegar a 90 mil inscritos. Falta muito pouco, compartilhe aí nas redes sociais, compartilha no WhatsApp com seus amigos, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também peço para você se inscrever lá no meu novo canal, Danilo Esporte Clube, o link tá aqui na descrição. Também me segue lá no Instagram, @VamosVasco. E lembrando a galera que no final tem aquele salve aí, fiquem aí até o final. Pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco está aí negociando a venda do Marrone para o Atlético Mineiro. A negociação giraria em torno de 20 milhões de reais. O próprio Alexandre Campelo confirmou que o jogador pode sim sair e ser vendido para o Atlético Mineiro. As notícias que o Marrone já está acertado com o Galo e pode ser o reforço lá do Clube de Minas. Ele gostou muito da proposta, segundo o jornalista Fábio Azevedo. A proposta do Atlético Mineiro de salarial para o jogador é 3 vezes, 4 vezes maior do que ele recebe no Vasco. Isso é um atrativo muito grande aí para o jogador, que deve receber na casa de 100 mil, 100 e poucos mil aí no Vasco. Não acredito que o Marrone receba mais que isso dentro do nosso clube. Jogador muito promissor que infelizmente deve sair, dar adeus aí do Vasco. Apesar dessa temporada ele está muito mal mesmo, ser bastante criticado. Muitos torcedores querem sim a venda do Marrone, é a favor da venda. Eu acho que esse valor é um valor justo pelo que o jogador vem produzindo no Vasco. Eu acho que o Vasco precisa sim dessa grana aí para respirar, pessoal. Não tem como o Vasco segurar jogador. O Vasco não tem estrutura financeira para segurar jogador. A proposta veio e com certeza o Vasco vai vender o jogador. Vamos ouvir aí o que disse o Alexandre Campelo sobre esse assunto. Nós tivemos uma proposta assim do Atlético, estamos conversando. Tive uma conversa na sexta-feira com o Alexandre Matos e com o próprio presidente Sérgio Sete Câmara. Tem algumas questões que nós divergimos, mas vamos voltar a conversar na segunda-feira, foi isso que ficou acertado. Mas deve sair negócio? Talvez. Negociação é negociação, né? Você tem uma proposta, você coloca a tua posição em relação à proposta, faz uma contraproposta e aí... Tem que pagar à vista, né, Alexandre? Ou se conseguir algum mecanismo que o dinheiro entre nesse primeiro momento. Não adianta, foi o que eu disse para a direção do Atlético, não adianta eu vender o jogador e não ter, nesse momento, os recursos para aquilo que a gente tem de maior dificuldade, que é sabido, que é a questão financeira. Então, se não vai me beneficiar financeiramente, eu já vou perder esportivamente, né? Então, não seria negócio. Então, para que a gente venda o atleta, é importante que a gente tenha algum benefício financeiro. O que emperrava aí essa negociação do Vasco era que o Atlético queria pagar em 3 vezes, né? A primeira parcela agora de 50%, 25% em dezembro e 25% somente em junho do ano que vem. Esses moldes aí não teriam agradado nada ao Vasco, que recusou. O Atlético Mineiro fez uma contraproposta e vai pagar aí o valor à vista com um acordo feito com o Banco BMG, que giraria em torno de 20 milhões. Pode ser que aumente mais aí esse valor devido aí ao aumento do euro, né? Se o euro aumentar, obviamente o Vasco vai receber um pouco a mais. Está praticamente selada aí a transação do Marrone para o Atlético Mineiro, né? O jogador deve sim deixar o Vasco e devemos ter novidades aí nas próximas horas, ou talvez amanhã, no máximo até amanhã, deve se concretizar aí, quem sabe, essa transferência. No final da semana passada chegou uma proposta para o Vasco do Krasnodar da Rússia em cima do Thales Magno, né? O time russo queria pagar cerca de 112 milhões de reais
para contratar o garoto vascaíno. O Vasco prontamente teria recusado aí essa proposta. O clube russo não teria gostado de como o Vasco levou essa negociação, que demorou muito para responder uma proposta oficial do clube lá da Rússia, e há boatos de que o Vasco teria até oferecido o Marrone em vez de ser o Thales Magno. O clube russo não deve ter gostado e desistiu aí também dessa negociação. O Vasco teria recusado aí 112 milhões de reais por 100% aí dos direitos do Thales Magno. O Vasco que detém 85% aí do jogador. Vale ressaltar que a multa do Thales Magno é cerca de 50 milhões de euros. O clube russo ofereceu 20 milhões, que deu aí nessa casa de 112 milhões de reais. O Vasco deve estar esperando chegar uma proposta maior aí para vender o garoto Thales Magno. Claro que assim que ele voltar da sua lesão, ele não conviva novamente com outras lesões, né? Porque o Thales Magno já desfalcou o Vasco no ano passado e agora nesse ano. Esse ano foi uma lesão meio que atípica, né? O jogador tava curtindo o carnaval, pisou em falso e acabou quebrando o pé. É uma infelicidade gigantesca aí que teve o garoto Thales Magno, mas a gente conta com ele 100% aí na volta do futebol, que está próxima de acontecer aí, e provavelmente o Thales Magno deve voltar com tudo aí, caso ele permaneça no Vasco. O Vasco também conta aí talvez com uma possível proposta que possa chegar do Liverpool. O Liverpool era um dos grandes interessados aí na contratação do garoto Thales Magno, juntamente com o Sevilha, o Bayer Leverkusen, também aí teve boatos do Real Madrid, Barcelona, entre outros clubes aí que queriam o Thales Magno, estavam aí sondando o garoto, mas a princípio o que estaria mais disposto a comprar o Thales seria o Liverpool, mas ainda não chegou aquela proposta oficial, somente a proposta aí do Krasnodar, que eu acho uma proposta que é menos da metade do que o Vasco gostaria de receber aí do jogador. Eu acho que o Vasco fez certo sim em recusar, e tem que vender pelo valor da multa, cara. 50 milhões aí de euros seria o valor certo para vender o Thales Magno. Os mulambos não vendem jogador lá meia boca por esse valor. Por que o Vasco não vai vender o Thales Magno, cara? Tem que vender sim por esse jogador, por esse valor. Se não for vender, segura ele aí, se vira com a grana que vai chegar do Marrone. Então, tenta vender algum outro jogador, o Andrei ou algum outro jogador, e segura o Thales Magno. Infelizmente a gente não tem grana para esbanjar, segurar jogadores, mas se chegar uma proposta bem abaixo que o Vasco está pedindo, o certo é sim recusar e esperar chegar uma proposta compatível com o futebol do Thales Magno. Bom, pessoal, o empresário Fábio Cordella confirmou aí que está praticamente fechado com Wesley Sneijder, o meia holandês de 36 anos, recentemente aposentado. Pode ser aí que seja jogador do Vasco, ele volte a atuar caso o Levinciano seja presidente. O Fábio Cordella confirmou que o jogador está fechado com ele, independente de onde ele for dirigir algum clube, né? Pode ser no Vasco, pode ser algum outro clube. Caso o Levinciano seja o presidente do Vasco, certamente o Wesley Sneijder pode ser que venha para o Vasco. O problema é que o Wesley Sneijder tá parecendo a baleia, cara. Não dá para trazer um jogador que tá aposentado e tá com esse porte físico aí, pessoal. Olha só a imagem, é um absurdo, cara. Meus amigos, é bem difícil, velho. É bem difícil da gente comentar aqui essa situação. O Fábio Cordella disse que o jogador vai passar a treinar a partir dessa semana. Ele que vai completar aí 36 anos nessa mesma semana. Pode ser que ele esteja disposto a voltar a jogar futebol. Mas eu acho bem difícil que um jogador com esse porte físico aí recupere a forma física que ele vinha jogando. O seu último clube foi o Al Garrafa em 2018. O jogador em 30 jogos fez 20 gols lá no Al Garrafa do Catar. Ele também teve passagens aí pela Inter de Milão, jogou no Real Madrid, Galatasaray, no Nice da França, entre outros clubes, Ajax, e também na seleção holandesa com muito destaque, né, pessoal? A gente viu o Wesley Sneijder aí jogando muito bem nas Copas do Mundo, que a gente acompanhou aí a Holanda jogando. Ele junto com o Van Persie e com o Robben era um trio totalmente, praticamente invencível, né? Na Copa do Mundo de 2014 eles acabaram com o Brasil aí na disputa do terceiro lugar. Mas o Wesley Sneijder é um jogador aposentado, cara. Não dá pra trazer jogador aposentado pro Vasco. O Vasco é um clube profissional, cara. Não dá pra querer trazer jogador que já está aí um ano praticamente parado, sem jogar, sem pegar na bola. Quando pegou na bola, a gente viu um porte físico aí totalmente desproporcional do Wesley Sneijder para um jogador que tinha aposentado recentemente. Ele engordou demais comparado aí com os outros jogadores que quando aposentam, né? Se da gente comentar a situação do Wesley Sneijder, até porque a gente já viu aí vários problemas, né? O Yaya Touré tava fechado e não veio.
Então vamos aí dar como certeza que ele será jogador do Vasco e vamos somente ter que aguardar aí as eleições, ver se realmente o Leviciano ainda tem força para ser presidente do Vasco devido a algumas furadas, né, com os jogadores que não vieram, né, o Yaya Touré, o Balotelli possivelmente não virá também, deve ir para os Estados Unidos. Vamos ter que esperar ver quem será o candidato eleito aí lá em novembro nas eleições do Vasco. Esperar se em 2021 realmente vai acontecer tudo isso aí que o Leviciano está prometendo ao torcedor vascaíno, caso ele seja eleito. E também os outros, né, que estão prometendo, mas não é nesse nível tão impactante como está sendo o Leviciano, né? Propostas aí que chegam até a ser bizarras, né? No caso aí do Wesley Sneijder, na minha opinião, é totalmente desnecessária. Eu traria um jogador que estaria em atividade, até mesmo pode ser um jogador italiano não precisa ser um cracaço de bola, jogador italiano mediano, viria aqui e talvez jogaria até bem sim com a camisa do Vasco, mas ele estava em atividade. E vamos ter que aguardar aí, ver se realmente vai acontecer esse negócio. Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Comenta aqui embaixo sobre essa situação aí do Wesley Sneijder, que pode ser jogador do Vasco, caso o Leviciano seja presidente. Também fala aí sobre o Thales Magno, a recusa do Vasco por 112 milhões de reais pelo jogador. Comenta aí se você gostaria que ele tivesse sido vendido. Também fala sobre a venda do Marrone, que está a um passo aí de acontecer a qualquer momento. Pode estar confirmado aí, selado, a contratação do Atlético Mineiro no garoto vascaíno. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Quero mandar um forte abraço aí pro Luciano em São João do Meriti, o Marcos Vinícius em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Quero mandar um forte abraço aí pro professor Joaci Alemão e pedir um salve pros seus amigos lá em Pirapemas, no Maranhão. Muito obrigado. Um abraço pro Rafael de Lima em Pirpirituba, na Paraíba. O Adailton, ele pediu um salve pro seu pai Manuel em Minaçu, em Goiás. Muito obrigado aí, Adailton. Forte abraço pro seu pai. Um abraço também pro Gilberto Dias em Rio Claro, lá em São Paulo. O Joaquim Sobrinho lá no Distrito Federal. O Adriano em Pinheiro, no Maranhão. O Preto lá em Ingá, na Paraíba. Para fechar aí, o Johnny, ele pediu um salve para a torcida jovem em Esperança, também na Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão.